Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores. Faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. A nossa aula de hoje, ela trata de uma continuação da aula anterior sobre roteamento. Bem, na aula anterior estudamos o roteamento estático, e aí vimos um exemplo no simulador. E depois estudamos o roteamento dinâmico e vimos um exemplo utilizando o protocolo de roteamento vetor-distância, também no simulador. Vimos os seus conceitos e depois fizemos uma aplicação prática no simulador relacionada ao protocolo vetor-distância, no caso o protocolo RIP. A nossa aula de hoje ela é uma continuação da unidade 2, modelo de rede de computadores, onde estamos estudando as camadas da arquitetura TCP/IP, especificamente a camada de rede, onde estamos estudando o assunto de roteamento. Bem, na aula de hoje vamos estudar mais um protocolo de roteamento dinâmico, no caso o protocolo SPF, no qual ele trata o chamado estado de enlace. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é estudar mais um protocolo de roteamento dinâmico, no caso, o protocolo OSPF. Bem, inicialmente, vamos falar sobre o algoritmo de Dijkstra. É um algoritmo utilizado para calcular o caminho mais curto em um grafo, usando os chamados pesos das arestas, dos enlaces, com uma medida de distância. E aí ele vai determinar um caminho com o menor número de arestas, que pode determinar a melhor rota possível. Então, um caminho com o menor número de arestas pode não ser o caminho com o menor peso, com o menor custo. Então, geralmente, o roteador, baseado no estado de enlace, que é o que a gente vai ver hoje, que a gente vai estudar, ele vai criar a tabela baseada na topologia, usando os resultados do algoritmo de Dijkstra. Os resultados desses cálculos baseados no algoritmo de Dijkstra chamamos também de SPF, que significa Shortest Path Fish, ou seja, aquele caminho, o menor caminho vai ser o melhor caminho para determinar a rota dentro da minha tabela, dentro do meu roteador. Bem, como exemplo, nós temos um diagrama aí, onde vocês estão vendo na tela, e vamos exemplificar o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra, ou SPF, ele vai criar uma árvore onde ele vai colocar em cada roteador, em cada equipamento, uma raiz de árvore, que é calculada o caminho mais curto para cada nó. Então a árvore, essa árvore raiz, ou raiz de árvore, como alguns chamam, é então usada para calcular as melhores rotas. Então nesse exemplo nós temos 7 roteadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada roteador está interligado, contendo o que a gente chama de peso ou custo, as suas arestas. E de acordo com o algoritmo de Dijkstra, ele vai determinar, através dessa raiz de árvore, ele vai calcular qual o menor custo possível. Então, por exemplo, digamos que na nossa implementação, então eu vou marcar aqui, digamos que eu quero estabelecer uma comunicação desse roteador 1, com esse roteador 4. Então, se vocês observarem, é possível ter aí várias rotas, vários caminhos. Então, eu vou identificar alguns caminhos específicos e vamos implementar esses caminhos utilizando o cálculo do algoritmo de Dijkstra, que determina um custo.
Então você vai ter lá um caminho que vai ser calculado através de um custo das arestas, né, usando os pesos dessas arestas. Então, quanto menor for esse custo, melhor vai ser o caminho. Então, esse custo vai representar, por exemplo, esses pesos que vocês estão vendo, uma forma de representar, por exemplo, o congestionamento da rede. Então, quanto maior esse custo, mais congestionado, por exemplo, a rede vai estar. Quanto menor esse custo, menos congestionado a rede vai estar. Então, por exemplo, aqui no algoritmo de Dijkstra, neste exemplo específico, para realizarmos o envio entre origem e destino de pacotes do roteador 1 e roteador 4, nós temos vários caminhos específicos. Por exemplo, nós temos a primeira rota que pode ser estabelecida do roteador 1 ao roteador 4, você utilizando, por exemplo, a conexão, o caminho com o roteador 5, depois o roteador 2, depois o roteador 3 e por fim chegando no 4. E aí nós vamos ter nesse caminho, nós vamos calcular o custo, 9 mais 5, 15, mais 3, 18, mais 11, 29. Então nós vamos ter aqui um custo de 29. Se nós observarmos, vou pegar de outra cor, vou pegar a caneta vermelha agora. Se nós observarmos, por exemplo, um caminho, um outro caminho, um caminho menor, saindo do roteador 1 para o roteador 5, o roteador 2, depois o roteador 6, depois o roteador 7, e aí nós atingimos o roteador 4. Nesse caminho, nessa rota, se nós calcularmos o custo, então, por exemplo, 9 mais 6 você vai ter 15, mais 8 você vai ter 23, mais 5, 28, mais 3, 31 de custo. Na verdade é um custo maior, né? Então essa seria a nossa segunda rota que enxergamos aí. Existe mais rotas? Se nós analisarmos com calma, existe. Então deixa eu pegar uma outra cor aqui. E aí vamos estabelecer, por exemplo, esse caminho, né? Roteador 1 para o roteador 5, roteador 2, e aí vamos para o roteador 6, do roteador 6 para o 3, do 3 para o 4. E aí vamos alcançar ali um custo, né? Então, se nós formos somar esse custo, você vai ter 9 com 6, 15. Com 8, você vai ter 23. Mais 2, 25. Depois vai ser 25 com 11, você vai ter 36. Então, o meu custo aqui vai ser de 36. Então, percebam que a rota em vermelho ainda é o menor custo, né? O menor caminho possível. Mas, além desses três, existe um quarto caminho possível, né? Esse quarto caminho possível, ele está destacado aqui em vermelho, tá? E aí eu vou colocar na cor vermelho, só para a gente enxergar essa aresta conectada a esta, né, ao roteador 2, então do 5 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7.
e do 7 para o 4. E aí vamos ter um custo, eu vou colocar aqui um asterisco, nessa quarta rota. Então essa minha quarta rota vai ter um custo, assim como os demais. No entanto, vocês vão perceber que é um custo menor. Então vamos calcular. 9 mais 6 você tem 15, mais 3, 18. 15, 18. Mais 2, 20. Então vamos lá. 9 com 6, 15. Mais 3, 18. Mais 2, 20. Mais 5, você tem 25. Mais 3, 28. Então essa rota, ela obteve um custo menor. Então coloquei esse asterisco, onde ele é 28. Então percebam que o algoritmo ele calcula todas as rotas possíveis, né? Então a gente vai ver daqui a pouco como é que é feito isso. Existem uma série de operações realizadas pelo algoritmo de estado de enlace, né? Que utiliza como principal articulador, principal motor de cálculo, a engrenagem de cálculo, o algoritmo de Dijkstra, onde vocês vão ter o cálculo do menor custo possível entre as arestas que representa aí a minha comunicação, a minha rede, que vai representar, por exemplo, o congestionamento da rede. Então, quanto menor for esse custo, melhor vai ser a rota para trafegar os pacotes. Então, essa é a ideia do algoritmo. Bem, aí nós temos o protocolo de roteamento baseado no chamado estado de enlace. Tá? O estado de enlace, ele também é definido como um algoritmo link state, né, do inglês. Então esse algoritmo ele vai trabalhar baseado na ideia de que cada roteador possui informações sobre as redes, então um conjunto de informações, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, que estão conectados a ele. E periodicamente ele vai testar a adjacência entre os roteadores e trocar essas informações entre si para determinar se cada enlace está ativo. Estando ativo, obviamente ele vai realizar as demais operações, calcular o menor custo possível, ou seja, a menor rota possível, e determinar o melhor caminho. Bem, só para a gente relembrar, em aulas passadas, a gente falou, por exemplo, que existe o protocolo de roteamento baseado no estado estático e outro baseado num estado dinâmico. Então a diferença básica é que no estático as rotas são calculadas, adicionadas numa tabela de rota através de comandos, né, manualmente feitas por um administrador de rede. Então, se por acaso mudar a topologia da rede, né, o tipo de roteamento estático, ele não vai mudar, porque ele foi criado uma rota estática. Né? No entanto, se você aplica o protocolo de roteamento dinâmico, o dinâmico, o nome já diz, você vai ter uma mudança automática. Então, se a topologia da minha rede mudar, automaticamente o protocolo também vai mudar o cálculo das rotas e possivelmente mudar a tabela de roteamento. Então, o protocolo de roteamento dinâmico, o exemplo, o estado de enlace e o vetor distância que vimos na aula passada, ele vai permitir que os roteadores aprendam automaticamente sobre essas redes remotas. Né? Então, só para a gente lembrar isso. Incluindo, por exemplo, uma rota padrão de outros roteadores. Os roteadores eles vão usar esse protocolo de roteamento dinâmico para compartilhar essa base de dados, né, automaticamente entre todos os outros roteadores.
E aí eles vão compensar essas informações quando for necessário, por exemplo, fazer uma alteração da topologia, né, dentro da rede. Então, se mudar essa topologia dinamicamente, ele vai mudar, ou seja, eu não vou precisar envolver aí o administrador de rede. Então, se houver uma alteração na topologia da rede, os roteadores vão compartilhar essas informações usando um protocolo de roteamento dinâmico, no caso, o estado de enlace, que ele vai trabalhar a ideia agora, se cada enlace entre os roteadores estão ativos, né? E, obviamente, calcular um custo, né? Onde esse menor custo entre um ponto de origem e um ponto de destino seja o melhor caminho possível. Então aí a gente viu exemplos, né, de protocolo de roteamento dinâmico. Na aula passada nós falamos do vetor distância, um exemplo seria o RIP. E hoje, no estado de enlace, nós vamos ver que o algoritmo que é a base do seu funcionamento é o algoritmo SPF, o algoritmo de Dijkstra, né? Que é o Shortest Path Fish, ou seja, o menor caminho possível, né? O menor caminho que foi encontrado dentro da minha rede vai ser a melhor rota para destinar os pacotes. Bem, com as informações de cada roteador, a gente vai ver que existem as operações que são realizadas entre os roteadores. Então, eles vão divulgar uma lista de informações sobre o status de cada conexão. E esse status vai dizer se estão ativas ou inativas, o custo para ser calculados as demais rotas. Bem, a configuração básica, né, de um protocolo de roteamento dinâmico requer apenas que o administrador de rede habilite as redes conectadas diretamente. Foi o que a gente viu, por exemplo, utilizando o RIP. E aí, dentro dos diversos protocolos de roteamento dinâmico, você vai ver que vai mudar, por exemplo, algumas operações, algumas etapas e operações desses protocolos. Então, do RIP para o SPF, que é um exemplo do estado de enlace que nós vamos ver, vocês vão ver que existem diferenças, principalmente quando se fala das operações dos protocolos, né? Mas, no modo geral, os protocolos de roteamento dinâmico, ele fará automaticamente algumas etapas. Então, só para a gente lembrar essas etapas. Primeira, né, descobrir redes remotas. Então, essa é uma das etapas. Segundo, manter as informações de roteamento sempre atualizadas. Então, essas informações de cada roteador devem ser atualizadas e divulgadas, né? Terceiro, escolher o melhor caminho para as redes de destino. Então, através de um algoritmo de roteamento, vamos ver que o estado de enlace é diferente, por exemplo, do vetor distância. O vetor distância ele tem um custo relacionado ao próximo salto, né, a quantidade de saltos. O estado de enlace não, ele tem um custo relacionado ao peso, né, das arestas dos enlaces, o estado, por isso que se chama o estado de enlace, entre a conexão dos roteadores. E aí ele vai escolher, obviamente, o melhor caminho, utilizando essa prática, né, que é o menor custo entre origem e destino. E a quarta etapa é tentar encontrar um novo melhor caminho quando houver, por exemplo, uma mudança, quando estiver mudando, por exemplo, a topologia da rede, se houver um caminho atual ou um novo caminho que pode determinar, por exemplo, uma nova rota. Bem, baseado nessas informações, o estado de enlace, né, quando um roteador do estado de enlace recebe um conjunto de mensagens sobre esse estado de enlace da rede próxima a ele, ele, obviamente, vai aplicar o algoritmo SPF, que é o Shortest Path Fish, baseado no algoritmo de Dijkstra. Né? Como vimos, o algoritmo de Dijkstra é aquele algoritmo que vai calcular caminhos mais curtos, né, em um grafo usando pesos, né, que são os custos das arestas, com uma medida de distância. Então, quem tiver esse menor custo vai determinar o melhor caminho possível.
Bem, aqui nós temos um exemplo do funcionamento do protocolo de roteamento de estado de enlace. Então, assim como vimos no funcionamento, por exemplo, de um protocolo vetor-distância, vetor-distância, só para a gente lembrar, ele usa a métrica dos saltos. Então, quanto menor salto, melhor. No estado de enlace, ele vai utilizar o custo, o peso. Ou seja, quanto menor esse caminho entre origem e destino, melhor vai ser a rota entre origem e destino. Então, nesse exemplo, nós temos 5 roteadores, A, B, C, D e E. E aí vamos perceber, por exemplo, se formos construir a tabela de rotas do roteador A, que para cada rede envolvida, dentro dos seus roteadores, eu vou ter um custo dentro do estado de enlace. Então, por exemplo, para atingir a rede A, que é o próprio roteador, o meu custo é zero. Lembrem-se, a métrica vetor-distância também é zero. Ou seja, ele não precisa dar nenhum salto. E o custo também é zero, porque para chegar nele eu não tenho nenhum caminho, eu não tenho nenhum peso, nenhum custo. Para chegar na rede B, eu tenho que dar um salto, como a gente aprendeu lá no vetor-distância. Então, um up, né? Um salto. Por isso nós temos a métrica 1. Se formos falar em estado de enlace, vamos ter que observar como é que está a aresta, ou seja, o enlace envolvido entre os dois. Então, nesse caso, ele tem peso 5. Então, meu custo total é 5. Então, para sair de A e chegar em B, eu tenho um custo total em 5. Para a rede D, então, se eu quero sair da rede A e chegar na rede D, se formos aplicar o vetor distância, eu tenho apenas um salto. Então, está representado na tabela. Se formos utilizar o estado de enlace, você vai ter que analisar o custo do enlace da aresta entre A e B, que nesse caso é 8. Então, o custo total é 8. Se por acaso eu quero mandar um pacote de origem da rede A para a rede C, então de A para C, lembrem-se, vetor distância métrica vai mudar, porque o meu custo agora, perdão, minha métrica, né, o número de saltos são 2. Então, um salto, 2 saltos. Então, está representado aqui. Se formos utilizar o estado de enlace, percebam que o custo vai ser dado pelo peso das arestas. Então, por exemplo, relacionado ao congestionamento desses enlaces. Então, de A para B, nós temos um custo 5, de B para C, 28. Somando os dois, você vai ter aí 33, um custo bem alto. Então, percebam que não foi esse custo utilizado como o menor caminho possível. Se formos analisar, por exemplo, um custo pelo caminho do meio, então de A a C, indo de A a B, de B a E e de E a C, você vai ter um custo ainda maior. 5 mais 10, 15, mais 1, 16. Então não é o menor custo. O menor custo vai ser aqui embaixo. Então, se você for de A a D, D a E e E a C. Somando o custo das arestas, você vai ter 8 com 2, 10. 10 com 1, 11. Então, o menor caminho possível, a menor distância, onde o menor custo encontrado entre A e C, é esse caminho aqui por baixo. Então, perceba que dá 11. Se você agora for trafegar dados de origem e destino entre A, ou seja, rede A e rede E, percebam que também o caminho de baixo tem um menor custo. Então, se formos por cima, por exemplo, você vai ter 15 aqui. Se formos por baixo, você vai ter 10. Então, o estado de enlace ele vai determinar o melhor caminho, utilizando o menor peso, o menor custo possível entre as arestas envolvidas entre origem e destino. Então, esse é o funcionamento básico do protocolo que utiliza o estado de enlace. Bem, como exemplo do protocolo de estado de enlace, nós temos o OSPF, que significa Open Short Test Path Fish. O OSPF ele é um protocolo de roteamento de estado de enlace que foi desenvolvido como uma alternativa
ao protocolo de roteamento vetor distância, o RIP. Então, só lembrando, em aulas passadas, o RIP ele foi um protocolo de roteamento que foi utilizado no início das redes, né? Então, ele teve a sua aceitação no início do desenvolvimento das redes de computadores e, principalmente, quando se desenvolveu a rede mundial de computadores, a internet. E aí houve uma dependência do uso do protocolo RIP. No entanto, o RIP ele tem uma série de desvantagens, né, como vimos na aula passada. Dentre elas é aquela convergência lenta, ele demora para atualizar, justamente porque ele tem limites de saltos, né? Então, se você aumenta esse limite de saltos em 15, ou seja, se já for para 16, ele vai ter problema de comunicação. Então, a dependência do RIP na contagem de saltos com uma única métrica, né, torna uma desvantagem. Então, vai determinar a melhor rota, no caso, rapidamente. No entanto, eu tenho essa série de desvantagens que torna o RIP ineficiente. E aí, dessa necessidade, se desenvolveu, né, o SPF. Então, o SPF tem vantagens significativas sobre o RIP, pois oferece, por exemplo, uma convergência mais rápida. Lembrem-se, o RIP, a convergência dele é lenta, né, por trabalhar com uma única métrica, que é o número de saltos. Já o SPF, vocês vão ver que ele tem uma convergência mais rápida. E aí pode ser aproveitada em implementações de redes maiores. Eu não posso fazer isso, por exemplo, utilizando o RIP. Então, o RIP ele tem uma limitação em escala, né? Em escalabilidade limitada. Já o SPF, ele não tem essa limitação, ou seja, ele é utilizado em redes escaláveis. O uso da contagem de saltos não é aconselhável, né, em redes maiores, como vimos no RIP. Então, ele é um problema tremendo, onde você tem vários caminhos, diversas velocidades, então isso vai ocasionar um problema no uso do RIP. Então, um administrador de rede, ele pode, por exemplo, utilizando o SPF, a gente vai ver que é uma grande vantagem dele, dividir as áreas, né, no que a gente chama de domínios de roteamento. Então, o SPF ele traz essa característica que o RIP não tem. Então, quando você configura o roteamento usando o SPF, o seu processo de estado de enlace, um administrador de rede ele pode dividir, né, as áreas de roteamento, né, em domínios de roteamento. A gente chama de áreas distintas, né? Isso vai ajudar, por exemplo, a controlar o tráfego, realizar melhores atualizações de roteamento. Então, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo do uso das chamadas áreas. Ele pode trabalhar com uma área única ou multi-áreas, né? O intuito é dividir em domínios de roteamento, onde cada área distinta vai ter a sua forma de atualização, controle e mudança, por exemplo, na topologia, independente das demais. Bem, o SPF ele é um protocolo de roteamento baseado no estado de enlace, né, que usa esse conceito de áreas. Então, ele tem como algoritmo básico o algoritmo de Dijkstra, né, que acabamos de ver, que determina a melhor rota através do menor custo possível. Ou seja, ele vai analisar as arestas entre os roteadores, verificar qual é aquele caminho que tem o menor peso possível para transmitir entre origem e destino. Bem, todas as informações do estado de enlace, né, então quando o SPF utiliza a filosofia do estado de enlace, todas as informações eles vão incluir dentro da base de dados informações como, por exemplo, o prefixo da rede, o comprimento de prefixo da rede e principalmente o custo, como foi visto aqui, como o menor caminho possível entre origem e destino. Então, todos os protocolos de roteamento, eles vão procurar o quê? Compartilhar esses componentes, essas informações, e todos vão usar mensagens
de protocolo de roteamento para trocar essas informações. Então a gente vai ver, por exemplo, que o SPF ele contém um conjunto de pacotes que vão realizar essa troca de informações entre roteadores, entre principalmente roteadores adjacentes, e essas mensagens vão ajudar a construir a estrutura de dados, que são processadas usando o algoritmo de roteamento. Ok, gente, os roteadores que executam o SPF, como foi falado agora há pouco, eles trocam mensagens. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, roteadores adjacentes interligados, a primeira coisa que eles vão procurar fazer é trocar pacotes, né, de informações. Então, a gente vai ver que existem lá, na execução das operações do protocolo SPF, a troca de mensagens para transmitir essas informações de roteamento, e elas são 5 etapas, ou 5 pacotes, ou 5 tipos de pacotes utilizadas pelo protocolo SPF. Então vamos ver esses 5 pacotes. Então esses pacotes são os seguintes: nós temos lá o pacote Hello, nós temos o pacote de descrição do banco de dados, o pacote de solicitação de estado de enlace, o pacote de atualização do estado de enlace e o pacote de confirmação de estado de enlace. Esses pacotes eles são usados principalmente para descobrir roteadores vizinhos, adjacentes, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, esse conjunto de pacotes são utilizados para essa descoberta entre os roteadores adjacentes, vizinhos, e também para a troca de informações de roteamento, para manter informações precisas sobre a rede, principalmente da descrição da base de dados, da solicitação do estado de enlace, solicitando informações, atualizando essas informações e confirmando essas informações de estado de enlace. Aí o SPF ele coloca as melhores rotas no banco de dados, na base de dados, né, de encaminhamento, que é usado para criar a tabela de roteamento. Então, dessa forma que o SPF trabalha para realizar o processo de roteamento dentro da filosofia do estado de enlace. Bem, aí nós entramos nas operações utilizadas pelo OSPF no processo do estado de enlace. Então, nós temos basicamente 5 operações. A primeira operação é estabelecer adjacências de vizinhos. Então, através de um pacote Hello, por exemplo, os roteadores habilitados, né, para o SPF. Então, se eu tenho roteadores adjacentes, vizinhos, utilizando habilitados o SPF, eles devem trocar, eles devem se reconhecer nas redes antes de estabelecer comunicação, né, que possam compartilhar informações. Então, um roteador SPF ativo envia pacotes de Hello, né, utilizando essa primeira operação, de todas as interfaces OSPF permitidas, para determinar se um vizinho ou um conjunto de vizinhos estão presentes nesse enlace ou nesses enlaces. Então, se um vizinho estiver presente, o roteador com SPF ele vai ativar, ele vai tentar entrar no estado de ativo ou ativado, né? E aí vai estabelecer uma adjacência entre vizinhos, né? Estabelecendo uma comunicação entre eles. Então, essa é a primeira operação, né? Estabelecer adjacência de vizinhos. E geralmente se usa lá o pacote Hello para realizar, para habilitar e ativar a adjacência entre vizinhos. A segunda operação é a troca, o processo de trocar anúncios de estado de enlace. Então, o que seria essa operação? Depois que é estabelecida a adjacência, os roteadores eles vão trocar anúncios do estado de enlace. Os anúncios de estado de enlace eles vão conter
Então, isso é muito importante, porque eles vão conter o estado e o custo de cada enlace diretamente conectado. Então, são as informações básicas que vão alimentar o algoritmo de Dijkstra, para realizar o cálculo do menor caminho possível. Então, os anúncios de estado de enlace eles vão conter o estado e o custo de cada enlace diretamente conectado. E aí os roteadores eles vão procurar inundar com os anúncios de estado de enlace as informações para os roteadores adjacentes, os roteadores vizinhos, os vizinhos adjacentes. Os roteadores vizinhos que recebem esses anúncios do estado de enlace vão inundar também imediatamente todos os outros vizinhos diretamente conectados, propagando essas informações até que todos os roteadores da área tenham todos os anúncios do estado de enlace. Então essa segunda operação ela é de fundamental importância, porque você vai propagar todas as informações necessárias para alimentar as demais operações do estado de enlace, dentre elas a base de dados e principalmente o algoritmo de Dijkstra para realizar o cálculo da melhor rota possível. Bem, a terceira operação ela está relacionada a criar o banco de dados do estado de enlace. Então, depois que os anúncios de estado de enlace são recebidos, os roteadores habilitados com o SPF, eles vão criar a tabela de topologia, né, uma tabela com base desses anúncios de estado de enlace, que são recebidos dos roteadores vizinhos. Então, esse banco de dados ele vai conter todas as informações sobre a topologia daquela área. Então, também é uma operação de fundamental importância. Então, se por acaso aquela topologia mudar, obviamente que esse banco tem que receber essas atualizações do estado de enlace através dos anúncios e atualizar essas tabelas de informações sobre essa nova topologia da área. A quarta operação é executar o algoritmo SPF, o algoritmo de Dijkstra, que é aquele algoritmo que vimos lá no início, que ele trata do cálculo do menor custo possível relacionado aos pesos das arestas. Então, aquele caminho que tiver o menor custo vai ser a melhor rota possível para a sua execução. Bem, os roteadores, quando eles recebem esse anúncio, criam uma base de dados, em seguida eles vão executar o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo SPF, que é o menor caminho, né, primeiro, e aí ele vai criar o que a gente chama de árvore de Dijkstra ou árvore SPF, que determina o custo dos enlaces e, obviamente, vai determinar o menor custo possível. E aí vamos para a última e quinta operação, que é escolher a melhor rota. Então, após a construção da árvore SPF, que determina o custo dos enlaces, através do algoritmo de Dijkstra, os melhores caminhos para cada rede são oferecidos para a tabela de roteamento IP. E aí a rota será inserida na tabela de roteamento, a menos que haja uma origem de rota para a mesma rede com uma distância administrativa menor. Então isso pode ocorrer também, tá? Como, por exemplo, o cálculo de uma rota estática. Então, se tiver isso, obviamente ele vai utilizar a distância administrativa menor. Então, as decisões de roteamento são feitas a partir dessa quinta operação, né, que é escolher a melhor rota, que são feitas com base nas entradas na tabela de roteamento. Então, dessa forma, o SPF realiza o processo de roteamento baseado no estado de enlace. Bem, aqui nesse exemplo, esse exemplo que vocês estão vendo aí, tem um resumo das operações do estado de enlace. Então, nós temos aqui os 5 roteadores A, B, C, D e E, que vimos no exemplo anterior. As setas bidirecionais em verde, elas representam estabelecer a comunicação entre roteadores adjacentes vizinhos. Então, a primeira operação que é realizada, justamente com os pacotes hello.
Então, para que eles se conheçam dentro da rede, né? Então existe essa troca de informações habilitadas entre os protocolos, os roteadores OSPF, né, que devem se reconhecer aí. Então, essa seta bidirecional verde representa justamente essa primeira operação, onde os roteadores são habilitados e devem se reconhecer, né, na rede. E aí esses roteadores são ativados, enviando os pacotes hello entre eles, né, entre as suas interfaces, permitindo e determinando os roteadores adjacentes vizinhos. A seta bidirecional verde, ela representa a troca de anúncio, que é a segunda operação do estado de enlace. Então, a troca de anúncio dos estados de enlace. Lembrando que a troca de anúncio do estado de enlace ela é importante porque ela vai conter as informações do estado e principalmente o custo do enlace. Então, ele vai distribuir e propagar essas informações entre os roteadores. Na terceira operação, ele vai criar essa tabela que vocês estão vendo aqui, ou seja, a tabela baseada num banco de dados de enlace, né, que são recebidos através dos anúncios. Então, os roteadores habilitados para o OSPF, eles vão criar essa tabela e, de posse das informações contidas, obviamente, alimentar lá o algoritmo de Dijkstra para determinar um menor custo. Então, esse banco de dados ele vai conter todas as informações, né, como informações da rede, né, o prefixo da rede, o custo. Então, isso vai determinar a topologia da minha rede dentro daquela área específica que foi atribuída para a rede. Após isso, você tem a quarta operação, que aqui é representada pelo custo na tabela. Então, o algoritmo de Dijkstra ele vai entrar em ação e ele vai calcular, então ele vai executar o algoritmo e calcular através da criação das árvores de Dijkstra ou árvores SPF e determinar o custo dos enlaces, né, entre as redes. Então, por exemplo, a rede A o custo 0, a rede B o menor custo foi 5, a rede D ele calcula e verificou que foi 8, a rede C, como um destaque no exemplo que vimos anteriormente, ou seja, o menor caminho para chegar lá foi 11. Percebam que além dele existem outros, mas como o menor custo foi 11, ele atualiza a tabela de roteamento com 11. A rede E foi 10. E aí, por fim, nós temos a quinta operação, que é escolher a melhor rota. E aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, de A a C, a melhor rota foi essa, né, de A a D, de D a E e de E a C. Percebam que existem outras rotas. No entanto, por exemplo, se formos aqui por cima, o custo é maior. 5 mais 28, você tem lá 33, por exemplo. Então, maior que 11. Né? Então, eu não posso aplicar essa rota. Eu tenho que trabalhar o menor custo possível. Ok, mais uma informação importante do algoritmo SPF. O SPF, ele trabalha, como a gente já ouviu falar aqui na aula, no conceito de área, né? Então, para que serve essa área? Então, nós vamos ter dois tipos de área que são aplicadas no protocolo SPF. A chamada área única e a multiárea. Para que se utiliza as áreas dentro do estado de enlace calculada ou realizada pelo protocolo de roteamento OSPF? Então, basicamente, para tornar o OSPF mais eficiente, como vocês viram em relação, por exemplo, ao RIP, torná-lo mais escalável, né? Aumentar a escalabilidade, por exemplo, o OSPF ele suporta o que a gente chama de roteamento hierárquico. Esse roteamento hierárquico ele é baseado no uso de áreas. Então, uma área OSPF ela é um grupo de roteadores
como vocês estão vendo aqui na imagem, que vão estar dentro de um domínio de roteamento. Então, essa é a ideia, essa é a filosofia de se trabalhar em área. Então, o roteamento vai se tornar hierárquico, os roteadores dentro daquela área vão estar dentro de um domínio de roteamento comum, né, onde esses roteadores vão compartilhar as mesmas informações, né, de estado de enlace e, provavelmente, povoando, né, construindo as tabelas de roteamento baseado nas tabelas de topologia. E aí o SPF ele pode ser implementado, né, como eu citei agora há pouco, essas duas formas, a área única e a multiárea. Bem, o SPF de área única, né, todos os roteadores eles estarão em uma única área, né, numa mesma área. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui o SPF e a área identificada aqui com um identificador 0, onde o roteador A, B e C estarão na mesma área, no mesmo domínio de roteamento, compartilhando as mesmas informações entre eles. Bem, aí a gente vai ver depois no exemplo, numa próxima aula, que a melhor prática é usar sempre na área única a área 0, né, que é a área inicial. Mas você vai ver que existem inúmeras áreas, área 1, área 2, que podem ser identificadas nas áreas. Então, esse é o intuito de se utilizar a filosofia de áreas, né? Que é justamente você criar um domínio padrão, onde os roteadores, um domínio de roteamento padrão, né? Onde os roteadores vão compartilhar as mesmas informações de estado de enlace. E o SPF de área única, todos os roteadores eles vão estar na mesma área, onde eles vão compartilhar informações comuns dessa área, como, por exemplo, a tabela de topologia, que determina a topologia daquela área relacionada a custos, enlaces e tudo mais. Bem, o SPF de multiáreas. Então, agora, não vamos ter só uma área, né? Vamos, utilizando o SPF, compor um conjunto de áreas específicas, né? E juntar todas essas áreas. Então, todas as áreas, nesse exemplo, devem se conectar a uma área que a gente chama de área backbone, geralmente a área 0. Então, o exemplo que vocês estão vendo aqui, eu tenho um SPF de multiárea. Então, o SPF área 0, ele tem lá os chamados roteadores de borda, né? Daqui a pouco a gente vai ver que eles vão controlar as demais áreas, né? Então eles são importantes para isso. E aí, obviamente, você tem a implementação de várias áreas e não só uma área. Bem, o SPF ele é implementado usando várias áreas, porque agora você não tem só uma hierarquia. Tá? Quando a gente fala em área única, você tem uma única hierarquia, né? Você tem um único domínio de roteamento. Para os demais roteadores trabalhar um conjunto de informações que são compartilhadas. Agora nós temos um conjunto, né, de áreas, então você vai ter um conjunto de hierarquias. Cada hierarquia dessa vai ter um conjunto de informações relacionadas ao seu roteamento. Então, essas áreas vão também trabalhar de maneira hierárquica, né? Todas as áreas devem se conectar a uma área principal, como a gente viu aqui, a área backbone, né? Os roteadores interconectados às áreas são determinados roteadores de borda. Então, por exemplo, aqui nós temos roteadores de borda, o 5 e o 6, e desse outro lado o 7 e o 8. Né? Eles são importantes porque eles vão determinar a comunicação entre áreas distintas. E, obviamente, eles têm algumas funcionalidades que podem isolar domínios hierárquicos, domínios de roteamento também. Bem, as operações que trabalham topologias hierárquicas de multiáreas, principalmente com SPF, eles vão proporcionar algumas vantagens. Dentre elas, posso citar para vocês,
tabelas de roteamento menores, porque agora você não tem uma única área, você tem áreas divididas, então a tabela de roteamento vão ser menores. As tabelas são menores porque há menos entrada de domínios de roteamento, né? Que agora você tem domínios menores, né? Isso ocorre porque os endereços de rede podem ser resumidos entre áreas, resumo de rotas, que podem ser ativadas entre eles e tudo mais. Uma outra vantagem que nós temos é a sobrecarga de atualização do estado de enlace, que pode ser reduzida. Então, quando se projeta o SPF de várias áreas, com áreas menores, você consegue minimizar os requisitos de processamento e memória entre eles. Então, consequentemente, você vai minimizar, você vai reduzir as sobrecargas em cada área, em comparação, por exemplo, a uma única área. Uma outra vantagem é a frequência reduzida do cálculo utilizado pelo algoritmo de Dijkstra, o algoritmo SPF. Então, o SPF de várias áreas, ele vai procurar localizar dentro dessas áreas o impacto de alteração menor, reduzido, relacionado à topologia em cada área. Então, por exemplo, ele vai minimizar o impacto de atualização de domínios de roteamento, porque as inundações vão ser em áreas específicas, né? Então, a troca de informações de determinadas áreas só vão existir entre essas áreas e somente entre elas. E isso vai ser limitado pelo roteador de borda, né? Como eu falei agora há pouco. Então, o papel do roteador de borda ele é muito importante, porque ele vai limitar essa inundação. Então, por exemplo, a área 10, eu não vou passar toda essa inundação para a área 0 e para a área 4, por exemplo. Então, o roteador de borda ele vai determinar esse limite, né? E aí nós temos, por exemplo, se houver uma falha de enlace, né, e essa falha afetar somente uma área, por exemplo, digamos que eu tenha um problema, uma falha de enlace aqui nesse roteador de borda, então ele só vai afetar especificamente essa área hierárquica, esse domínio de roteamento, né? Porque o roteador de borda, por exemplo, o roteador 7, ele vai isolar as demais informações que podem ser propagadas para as demais áreas. Então esse roteador, por exemplo, se falhar alguma coisa aqui na área 10, ele vai isolar a inundação dos anúncios de estado de enlace específicos da área 10. Então os roteadores da área 0 e 4, eles não precisam implementar o cálculo do algoritmo SPF quando acontecer essa falha, por exemplo. Então aí uma vantagem se trabalhar multiárea. Ok, gente, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo sobre o SPF. Na próxima aula, eu vou mostrar uma implementação no simulador do uso do SPF e aí o conceito na prática dessa questão da área, para a gente entender melhor a questão do custo, né, que determina o melhor caminho possível do algoritmo de estado de enlace, no exemplo SPF. Então agradeço mais uma vez e até uma próxima aula.